Como tudo começou, pastora? Em 1990, eu fui para o seminário do Instituto Teológico Quadrangular. E ali eu fiz os 3 anos regular. Quando chegou em 92, eu recebi um chamado pastoral. E ali Deus me inspirou para que eu fizesse um livro de ouro e recolhesse algumas assinaturas, no valor de 50 cruzeiros. Todos os meus colegas de seminários, amigos, parentes, conhecidos, assinaram no livro. E foi assim que eu consegui comprar o primeiro terreno da Igreja do Evangelho Quadrangular de Jardim, Pernambuco. E como foi o primeiro culto, pastor? Bom, eu comecei ali, antes de fazer o galpão, a evangelizar, a orar no terreno vazio, e começou ali a obra, material, com a ajuda de um moço chamado João de Deus, muito meu amigo. Me ajudou muito nessa primeira fase do meu ministério. E ali fomos orando e evangelizando até o dia em que nós inauguramos o galpão. E ali, quando inauguramos o galpão, já foi inaugurado com um grupo de mulheres, um grupo de homens, juniores, e tinha também escola dominical. E aí levantamos o grupo de mocidade e o conjunto da igreja. E ficamos ali durante 4 anos. Até que alguém me deu um conselho e falou para mim: por que a senhora não muda essa igreja de lugar que está tão escondida? Que a primeira igreja ela foi fundada lá na rua Cambará, número 61. Aceitei esse conselho, achei bom a ideia. Começamos a trabalhar, pedir empréstimo, fazíamos festas, eventos para levantar fundo para comprar outro terreno a qual Deus já tinha inspirado. Mas então, pastora, desde o início, a senhora seguiu sozinha nessa jornada? Não, no princípio eu fiquei só, contando somente com a ajuda de amigos e irmãos em Cristo. Até que Deus levou esse rapaz lá para a igreja, aí começamos a namorar. Em 11 de maio de 1995, casei com Jorge Luiz de Andrade. Mas foi fácil fundar a igreja? A senhora teve algumas dificuldades? Tive muita dificuldade, principalmente financeira, sem ajuda de ninguém. Fundei essa igreja sozinha, sem obreiros. Não é fácil fundar uma igreja. Tem que ter o chamado, senão não aguenta. Fundei essa igreja. Logo no início dos cultos, começaram a apedrejar a igreja. Jogavam pedra no telhado. Chegava a cantar as pedras em cima do telhado. Caía pedras no meio do povo. Até que um dia
Eu me enfureci, fiquei tão nervosa vendo as pedras caindo no meio do povo, que eu larguei o altar, peguei o microfone, entreguei para uma obreira e corri atrás dos meus algozes. E o que aconteceu? Eles saíram correndo, gritando e a coisa esquentou. Depois veio pai, veio mãe, veio parente para saber o que tinha acontecido na igreja. E ficou tudo esclarecido. Então, pastora, e vocês ficaram aproximadamente quanto tempo naquele lugar? Bom, nós ficamos ali cerca de 4 anos, pregando a palavra de Deus, levantando os ministérios, até que eu recebi um conselho. Alguém chegou para mim e falou: não é bom a senhora tirar essa igreja desse lugar que é tão escondido? A senhora poderia revelar para a gente quem te deu essa dica, esse conselho? Foi uma profeta chamada Carmen. E ela me incentivou e eu acatei aquele conselho. Começamos a procurar outro terreno e o conselho foi bom, porque nós compramos o outro terreno. Nós demoramos cerca de 1 ano para adquirir o valor que o dono do terreno queria. Apareceu vários compradores para comprar aquele terreno. Ele não quis porque ele era um homem de palavra e ele firmou aquele tratado comigo. Esperou eu ajuntar o dinheiro, porque nós trabalhamos muito, fizemos muitos eventos, muitas festas, para que pudéssemos adquirir essa terra. E assim nós compramos aquela terra e transferimos a igreja de lá para a Avenida Recife, número 594, Igreja do Evangelho Quadrangular, de Jardim, Pernambuco. E aqui eu tenho algumas fotos sobre a trajetória, sua jornada. E a senhora pode me falar o que a senhora sente vendo alguma delas? Como essa? Nossa, essa foto aqui é muito importante para mim, porque foi nesse mesmo ano, no final do seminário, quando eu recebi o chamado, tiramos a última foto e nesse dia foi que eles assinaram o livro. Já saí com uma boa quantia no último ano de seminário, em dinheiro. E aqui nesse caderno temos também a planta da igreja. A senhora pode me explicar como tudo foi crescendo, iniciando? Nossa, Deus é maravilhoso. Estava orando ao Senhor, umas 10 horas da noite, 22 horas, e no dia 18 de maio de 1993, quando Deus me deu essa visão. Deus me deu essa visão mostrando a planta baixa, fundação e a frente da igreja. E assim, essa visão ela se cumpriu. E ela veio se cumprir com mais veemência agora no projeto da Avenida Recife, número 594. Então, aqui eu tenho um álbum de fotos e eu queria te perguntar se a senhora consegue explicar ou passar pra gente o que acontecia aqui. Bom, essa foto aqui foram os primeiros obreiros que eu ganhei para Jesus. E eles estavam aqui arrumando, cobrindo o galpão no dia da festa. Isso aqui foi no dia da inauguração. E aqui as irmãs estão limpando juntamente comigo. E à noite foi a festa com o pregador divino. Foi a inauguração e a pregação com o pastor divino. Aqui agora, com algumas fotos separadas, a senhora pode explicar pra gente como foi esse matrimônio? Nossa, foi um grande dia, né? Depois de 12 anos esperando no Senhor um esposo. E o Senhor me deu, né? Como marido, Jorge Luiz. Casamos no dia 11 de maio de 1995. Foi o dia mais feliz da minha vida. E agora aqui, com a foto das suas filhas, a senhora pode me explicar como é que foi a sua jornada na criação dessas lindas?
Olha, eu sou meio antiga, então eu criei elas na dureza, né? Tanto que todas as duas já casaram com uma idadezinha já bem avançadinha. Criei com muita dificuldade, mas dei o melhor que um pai e uma mãe pode dar para um filho, que é educação. A base de uma família, da criação de filhos, é da educação. Tanto dentro de casa, como na vida secular. A minha esquerda, ela é administradora de empresa, fez administração de empresa. E a minha direita, ela foi primeiro professora, agora ela trabalha na área da saúde. E nunca me deram trabalho, casaram todas as duas, de véu e grinalda, tudo como manda o figurino. E eu sou muito feliz pela vida delas, né, que Deus encaminhou. E elas me deram frutos. A mais velha me deu um neto, chama Marcelo Júnior, e a mais nova, a caçula, me deu 3 netos. Gustavo Guilherme, Arthur Guilherme, Cindy Emanuele. Sou muito feliz pelos meus netos. Aqui agora eu tenho algumas fotos da construção da sua atual igreja. A senhora pode me contar como foi a trajetória, o que passou, o que aconteceu? Bom, quando compramos o terreno, fizemos aqui uma área, pegamos uma área aqui, fizemos um cômodo de 5 por 4 e entramos, começamos a cultuar a Deus aqui. Nesses cultos, Deus usou um vaso, dizendo que eu ia construir e nada ia faltar para essa construção. E Deus deu uma visão a essa pessoa de pombo revoando no meio do povo. As suas fezes eram prata, caindo sobre o povo. E ele disse que na visão, os caminhões não paravam de entrar e despejar o material. E assim Deus cumpriu essa visão. Começamos a fazer a obra desde o primeiro dia que começamos a lançar o fundamento, as sapatas, não faltou nada. Nada. Foi 6 meses de obra. Uma obra desse porte, construída em 6 meses, do chão à laje. E assim o Senhor cumpriu a sua boa palavra para com esta obra.